Fala galera, beleza? Bora começar então a correção do capítulo 11, tá bom? A gente falou um pouquinho sobre ácidos e bases, tá bom? Então, durante o século XIX, várias teorias tentaram explicar o fato de algumas soluções conduzirem corrente elétrica e outras não. A mais aceita foi a proposta por Arrhenius, denominada teoria de dissociação eletrolítica, tá? A respeito dessa teoria, analise as proposições dadas. Bom, primeiro, a dissociação iônica é um fenômeno na qual ocorre separação de íons, tendo, portanto, um fenômeno físico, tá? Então, um fenômeno físico correto, né? Uma vez que eu estou trabalhando com cargas opostas, né? Positivo e negativo. E quando eu adiciono água, o que acontece? Separam as cargas e isso daí eu posso dizer que é um fenômeno físico, já que eu tenho cargas opostas. 2. Ionização é um fenômeno na qual ocorre a formação de íons. Perfeito. Sendo, portanto, um fenômeno químico. Perfeito. Beleza? 3. Os eletrólitos são substâncias que, quando se dissolvem em água, liberam íons em solução. Correto, tá? Lembra do sal? Beleza? Eu falei lá no início, se eu adicionar o cloreto de sódio, né, que é o NaCl, em água, né, o que vai acontecer? Vai acontecer a dissociação, né, e vai formar os íons de sódio e os íons de cloro, beleza? Na solução solta aí. 4. Somente substâncias iônicas podem formar eletrólitos? Não, beleza? Em uma solução iônica, o composto dissolvido é sempre iônico? Nem sempre, galera. Pode ser também molecular, tá bom? 2. Para trabalhar com ácido, é possível ter noção das suas propriedades com a possibilidade de conduzir corrente elétrica. O sabor azedo ou a capacidade de reagir com outras substâncias, dessa forma, analise as proposições dadas a seguir sobre o composto pertencente a essas funções inorgânicas. Então vamos lá, a gente está falando sobre ácidos, tá bom, galera? Vamos lá, número 1. O ácido carbônico, tá, pode ser classificado como diácido, oxiácido, inorgânico e moderado. Tá? A gente pode considerar isso como certo? Não, porque olha só, todo ácido formado, né, pelo carbono, na verdade, são ácidos fracos e não ácidos moderados, beleza? Então a gente descarta essa ideia. Ele é inorgânico, tá bom? Ele continua sendo inorgânico, mas porque ele tem a presença de carbono também, ele poderia ser orgânico, mas a gente está falando do antigo dióxido de carbono, tá bom? Que na verdade ele vai ser formado depois. Então a gente vê aí que ele é um ácido fraco. Todo ácido formado por carbono, né, são ácidos fracos. 2. Os oxiácidos, Oxiácido tem a presença de oxigênio. Perfeito, todos eles aqui têm oxigênio, então eles são oxiácidos. Estão dispostos em ordem crescente de força. Vamos lá. 4 menos 3 vai dar 1. Beleza. 4 menos 2 vai dar 2. 3 menos 1 vai dar 2. E 4 menos 1 vai dar 3. Espera. 1, 2, 2 e 3. Está em ordem crescente, beleza? Então tem o menor e tem o maior. Estão dispostos em ordem crescente de força. Bacana. Ou seja, de acordo com a ordem crescente dos seus respectivos graus de ionização. Corretíssimo, beleza? Eu tenho o mais fraco e o mais forte. Os ácidos são respectivamente monoácido, diácido e triácido. Olha só, aqui, de fato, quando eu ionizar isso daqui, ele vai soltar apenas um hidrogêniozinho uma primeira reação. Aí ele precisa fazer uma segunda reação para soltar mais um outro hidrogênio. Depois ele precisa de mais um outro para retirar mais um outro hidrogênio. Correto? Então olha só, aqui eu tenho um monoácido, aí depois se eu passar esse daqui para uma nova reação, ele vai soltar mais outro, mais dois hidrogênios, e depois se eu fizer uma outra reação, ele vai soltar mais três hidrogênios.
Perfeito, beleza? Tá como correto. Depois a gente faz uma prática sobre isso daqui, tá bom, galera? Não fiquem preocupados. Pode-se denominar ácidos, respectivamente, ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico e ácido perclórico. Para isso, a gente tem que tirar o número de oxidação do cloro em cada um desses ácidos, beleza? Nesse caso aqui, 2 vezes 1, 2 menos 1 vai dar 1, na verdade. Então, se ele chegou a 1, ele vai ser hipocloroso. Perfeito? Aqui eu tenho 4 menos 1, vai dar 3, tá? Então, se deu 3, vai ser 1, 2, 3, vai chegar no oso. Então, vai ter o ácido cloroso. Aqui eu tenho 6 menos 1, vai dar 5, temos o ácido clórico. E aqui eu tenho 8 menos 1 vai dar 7 e eu tenho o ácido perclórico que a gente tem aqui. Lembrando, tenho que fazer o número de oxidação para identificar qual é esse composto, beleza? 5. Os ácidos podem originar por ionização, os íons dessa forma. Bom, aqui a gente sabe que vai formar esse íon aqui. Será que a gente consegue identificar que vai formar esse íon? Não, porque aqui vai formar o NO3, o íon NO3. E aqui vai formar o íon CO3 2-, perfeito. E aqui vai rolar, né, de um íon, na verdade, SO4, beleza? 2-. Então, o errado da história aqui é esse daqui e esse daqui. No caso, aqui seria NO3 e aqui seria SO4. Beleza, galera? Então, os errados são esses dois. Tá? Vamos lá. Considere que de cada 400 moléculas de ácido HA adicionadas em água, 12 sofreram ionização. Determine o grau de ionização e as moléculas do ácido em ácido forte, semiforte ou fraco. Tá? Para isso a gente vai usar aquela formulazinha, como a gente já viu. Alfa é igual a Nzinho, que é o número de moléculas ionizada, e o N dividido pelo Nzão, que é o número de moléculas adicionado em água. Então, alfa é igual a 12, que é o que sofreram ionização, dividido por 400, que foi a quantidade de moléculas adicionadas em água. Então, 12 dividido por 400 vai dar 0,03. Ou seja, se eu multiplicar isso aí por 100, vai dar 3%. Se ele deu 3%, o alfa dele é menor que 5. Beleza? Se o alfa é menor que 5%, eu posso considerar esse indivíduo como um ácido fraco. Beleza? Número 4. Com base... Opa. As bases, na verdade, segundo a teoria de Arrhenius, são aquelas substâncias que, em solução aquosa, sofrem dissociação iônica e liberam como um único ânion o íon hidróxido, na verdade. Considerando que os hidróxidos é obrigatório na composição de toda a base, elas são denominadas hidróxidos. Dessa forma, denomine as bases a seguir. Olha só, base formada pela primeira coluna. Então, hidróxido de potássio. O outro aqui, ó, segunda coluna, hidróxido de bário. Opa, esse indivíduo aqui, ele é um metal de transição. Se ele é um metal de transição, galera, sinal que eu tenho que colocar a oxidação dele, o número de hidroxilas que eu tenho. Então, olha só, hidróxido de cobre, 2. Opa, mais um indivíduo que é um metal de transição. Vou ter que colocar a quantidade de hidroxilas. Hidróxido de chumbo, 4. Beleza? Esse aqui não é um metal de transição, ele é um ametal. Beleza? Então, aqui a gente tem uma exceção, tá? Que é um indivíduo, que é uma base formada por ametal, né? Só ele mesmo, que é o hidróxido de amônio. Beleza? Lembrando que a gente tem amônia e amônio. Amônia é NH3, amônio NH4. Beleza? Opa, mais um indivíduo que é um metal de transição. Então, vou ter que colocar a quantidade de quê? De hidroxila. Hidróxido de ferro, beleza?
Quem são aquela galera de metal de transição? É toda aquela galera do buraco, galera, tá bom? Olha a galera do meio ali da tabela periódica, tá? 5. Sobre as funções inorgânicas ácido e base, analise as proposições a seguir. As bases de metais alcalinos terrosos são tão solúveis em água quanto as bases de metais alcalinos. Galera, não posso considerar isso como certa. Por quê? As bases alcalinos terrosos, elas são pouco solúveis comparado com os metais alcalinos. Quem são eles? A primeira coluna são os metais alcalinos. A segunda coluna são os alcalinos terrosos, tá? A primeira coluna, que são os alcalinos, são mais solúveis do que os alcalinos terrosos. Logo, essa afirmação estaria errada. 2. Todas as bases solúveis e parcialmente solúveis são fortes, tá? Até que consideraria isso daqui meio que certo, tá? Meio que certo, tá? Bom, mas nem toda base solúvel ou parcialmente solúvel, elas são fortes. Eu tenho aí exemplo do berílio e do magnésio, tá? Que estão lá na segunda coluna, lá no início da segunda coluna. Esses dois, eles são insolúveis, beleza? Número 3. Todas as bases e todos os ácidos se dissociam em água. Nem todas as bases dissociam em água. Um exemplo são aquelas formadas sem ser a primeira e a segunda coluna, o restante é insolúvel em água. Então elas não dissociam em água, tá? Então a gente descarta o número 3. 4. As bases hidróxido de sódio e hidróxido de cálcio são conhecidos comercialmente como soda cáustica e cal extinta. Perfeito, tá? 5. Uma solução ácida por adição de gotas de fenolftaleína torna-se incolor, enquanto uma solução básica adquire a coloração rósea. Para identificar isso, galera, vem aqui, ó, no livro de vocês tem um experimentozinho falando sobre esse indicador de ácido e base, né? De ácido e base, que é o fenolftaleína, tá? Vamos lá, vamos achar ele. Aqui, ó. Tá? Então, para o meio ácido, ele fica incolor. Para o meio básico, ele fica rósea, né? Que é uma cor mais rosada, tá bom? Então, a afirmação está correta, tá bom? Então, galera, a nossa correção foi até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Depois a gente faz mais exercício aí na videoconferência. Essa semana não deu para a gente fazer a videoconferência pelo fato de que minha internet não está muito boa. Tá? E para não ficar toda hora parando e voltando, então eu prefiro não fazer a live com vocês, tá bom? E a gente tentou fazer com uma outra turma, a minha internet começou a ficar caindo, aí a coisa não ficou muito legal, tá bom? Então, galera, qualquer dúvida pode me enviar mensagem que eu vou retirar essa dúvida. Show? Bora lá então? Valeu, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.